amados? Glória a Deus. Boa noite a todos, paz seja convosco. Amém? Glória a Deus. Amados, hoje estamos aqui na nossa quinta profética para falar sobre identidade. Semana passada, amados, Deus falou muito forte aos nossos corações quem você é, sobre a sua identidade. A partir do momento, amados, que nós descobrimos a nossa identidade, nós temos que aprender uma coisa: não perca a sua identidade. Amém? Talvez você vai pensar assim, mas pastor, não é tão fácil assim perder minha identidade. Porque se eu me encontrei com Deus, se eu estou caminhando com Deus, se eu estou vivendo uma vida com Deus, custei tanto para isso, por que agora eu posso perder essa identidade? E tem a história, amados, de um homem que eu quero compartilhar com você. Um grande homem de Deus, um dos maiores profetas que a Bíblia nos cita, e que por um instante, amados, ele perdeu a sua identidade, parece que ele esqueceu quem ele era e quem era Deus na vida dele. E isso, amados, pode acontecer na nossa vida a qualquer momento. Por isso que a Bíblia, amados, ela vai nos ensinar que aquele que está de pé, cuida. Amém? Pega a tua Bíblia, abra ela no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. Amém? 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 nos diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: Que os deuses me castiguem se amanhã a esta hora eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com... Quem é que já teve medo aqui? Então está no pacote. E para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. E ele mesmo, porém, foi para onde? O medo nos leva. Mas olha o que acontece na sequência. Caminhando um dia inteiro, por fim, sentou-se debaixo de um zimbro. Sentiu vontade e orou. Sentiu vontade de morrer e orou para isso. Basta, Senhor. Tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou-lhe e lhe disse: Levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amém? Pai, nós te glorificamos neste momento. Queremos, Pai, colocar as nossas vidas diante do Senhor. Queremos, Pai, te exaltar nessa noite. Mas queremos entender, Pai. Queremos entender nessa noite, Pai, o quanto nós somos dependentes do Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Pai, fale aos nossos corações, ministre, Pai, sobre as nossas vidas, o quanto nós necessitamos da Tua força, da Tua presença, da Tua coragem, Senhor, para continuarmos em frente e para enfrentarmos aquilo que precisarmos, Pai. Vem nessa noite, Pai. Vem nessa noite, Pai, renovar em nós, restaurar em nós a nossa identidade diante do Senhor. O que eu te peço é isso, meu Deus, que possamos, Pai, nessa noite, nos restaurarmos, não em pessoas, ou não por causa de pessoas, mas diante do Senhor, por sua causa.
porque o Senhor é o nosso Criador, o Senhor é o nosso mantenedor. Então vem ministrar aos nossos corações nessa noite, Pai. Eu coloco humildemente a minha vida nas Tuas mãos, eu te peço, usa-me, Pai. Que eu seja apenas um instrumento, Pai, que sejamos todos edificados, fortalecidos através da Tua palavra, restaurados por ela nessa noite. Que saiamos, Pai, daqui diferente da maneira que chegamos. E aquele que crê, diga glória a Deus. Toma teu assento em nome de Jesus. Amados, todo ser humano sabe que nós vamos passar por momentos difíceis, amém? Mesmo eu e você estando na igreja, mesmo eu e você entregando nossa vida para Jesus, mas momentos de luta, de dificuldade, de batalha, todos nós vamos enfrentar. Então, quando eu perguntei para você, quem é que já sentiu medo? Você levantou a sua mão e eu disse, faz parte do pacote. Porque em algum momento nós vamos sentir medo. Em algum momento nós vamos passar por situações, amados, que podem mudar a nossa vida. Lutas tão grandes, amados, ao ponto de nos levar ao desânimo. Lutas, amados, tão grandes ao ponto de nos trazer frustração. Mas eu estou na igreja. Eu entreguei minha vida para Jesus e agora estou passando por isso. E nós nos frustramos. Quantas pessoas, amados, questionam a Deus, mas que Deus é esse? Que Deus é esse que agora eu estou passando por isso? Amados, Deus não deixou de ser Deus não, porque eu e você estamos por uma luta. Porque eu e você estamos enfrentando uma dificuldade. Deus continua sendo Deus. Mas as lutas, amados, elas podem nos levar à derrota. Derrota, de nós cairmos, de nós fracassarmos, de nós lutarmos, batalharmos e no final nós vemos o resultado ser totalmente contrário ao que nós queríamos. Porque muitas vezes, amados, a nossa maneira de lutar, a nossa maneira de encarar, a nossa maneira de querer resolver as coisas não é do jeito de Deus, é do nosso jeito. Muitas vezes, amados, nós podemos começar, quando as coisas começam a dar muito certo na nossa vida, muitas vezes, amados, nós temos a tendência a confiar demais em nós. Nós confiamos demais em nós mesmos. Nossa, mas eu estou fazendo e está dando tudo certo. Eu acho que eu sou o bom. Nossa, agora tudo que eu fizer vai dar certo. Esse é o primeiro passo para nós pensar em cair. Para nós iniciar a cair. Por quê? Porque, amados, nós precisamos entender que quando as coisas estão dando certo na nossa vida, Deus está no controle. Diga, quando está dando certo, Deus está no controle. Por mais, amados, que eu e você sejamos inteligentes, por mais que eu e você sejamos capacitados, por mais, amados, que nós estejamos nos esforçando, mas se Deus não nos der força, nem isso nós vamos ter para lutar e vencer as batalhas que nós temos. Então, amados, quando eu e você chegamos lá e conquistamos, vamos dizer, o pódio, consegui, venci, lembre-se, você chegou lá porque Deus estava te ajudando. Amém? Quando nós esquecemos isso, amados, nós estamos prontos para cair. Porque nós vamos achar que é nós que agora estamos fazendo. Nós vamos achar que agora é nós que somos os bons. Que não dependemos tanto assim. Talvez nós vamos orar menos. Talvez nós não vamos gastar a nossa madrugada orando na presença de Deus, mas quando nós estávamos na luta, aí nós levantávamos às 3 da manhã, dobrava o nosso joelho e orar. Mas quando nós estamos, está tudo bem, família está tranquilo, as lutas estão tranquilas, diz assim, hoje eu vou tirar uma folga, tirar umas férias de Deus, vou dar uma descansada, não preciso mais orar tanto, porque agora está tudo bem. E aí ali a gente começa a cair. O que eu quero que você comece, amados, a entender nessa noite, é o que a Bíblia nos ensina, amados. O cair é do homem. É a nossa natureza, infelizmente. Por isso, amados, que a Bíblia diz, mas o levantar é de Deus. O salmista vai nos dizer no Salmo 37, versículo 24, se cair não ficará, porque o Senhor o segura pela... Amados, muitas vezes nós não entendemos, mas quando Deus está vendo que nós vamos cair, Deus já está assim,
Ô, meu filho, não cai. Para que cair? Eu estou aqui. Mas quando a gente cai, Deus já está assim, ó. Se tu quiser eu te ajudo. Se tu quiser eu te levanto. Por isso, amados, que eu e você podemos sim cair. Mas eu e você também precisamos entender uma coisa. Só fica caído quem escolhe ficar caído. Porque a mão de Deus está pronta para nos levantar. Muitas vezes, amados, as pessoas acham a queda cômodo. A derrota normal. E quando eu penso assim, eu me acostumo a estar derrotado, caído. E eu me esqueço de que a palavra me diz que Deus está com a mão estendida, pronto para me levantar. E aí a pergunta é, amados, Deus nos fez para ficar caído? Deus nos fez, amados, para a nossa família ficar caída? Deus, amados, nos fez para os nossos sonhos, para os nossos projetos ficarem caídos? Não. Deus nos fez para sermos mais do que vencedores, mas muitas vezes, amados, nós nos acomodamos e dizemos, está melhor eu ficar aqui embaixo do que me levantar. Por isso, amados, que no livro de Provérbios, coloca para nós lá 24:16, vai dizer assim, ó, porque 7 vezes cairá o justo, e 7 vezes cairá. 7 vezes cairá, e o Senhor caiu de novo, caiu de novo. Deus não nos abandonou. Quantos de nós aqui passamos por lutas na nossa vida, que nos sentimos por terra, achando que nós não levantávamos mais? O Senhor foi lá, está aqui. É ou não é, irmã? Quantas vezes, amados, nós olhamos e passamos por enfermidades, por perdas familiares, por dores, e nós, caí, não levanto mais. O Senhor vai lá e nos pega. Eu estou contigo. Amados, eu e você não podemos esquecer que Deus não nos abandonou, que Deus não nos deixou, amados, a nossa própria sorte. Vai e veja como é que vai ser. Não, Deus nos fez para ser vencedores. Amém? Então por isso que o justo, ele pode cair 7 vezes, o Senhor levanta todas. E se cair 8, ele vai lá e levanta as 8. E se cair 10, ele vai lá e levanta as 10. Mas ele está dizendo isso para o justo. O justo é aquele que vive aqui. Mas olha o que ele diz. Mas os perversos são derrubados pela calamidade. Deus tem compromisso, amados, com quem tem compromisso com Ele. Deus tem compromisso, amados, com quem se coloca nas mãos dEle. Deus tem compromisso, amados, com quem se rende, com quem reconhece, com quem se entrega nas mãos dEle e diz assim, Senhor, eu sou falho e eu preciso que o Senhor me levante. E Deus vai lá e levanta. Quantos homens, amados, nós vamos olhar para a Bíblia e vamos ver que tiveram momentos assim. Davi é considerado, amados, o maior rei de Israel, mas pecou. Isso ficou registrado. E sabe o que é interessante? A Bíblia não vai em nenhum momento nos mostrar que Deus chama Davi de adúltero, mas confronta o pecado dele. E quando confronta o pecado de Davi, Davi vai, se prostra, se humilha, rasga suas vestes, vai à cinza, vai ao pó e diz, não retires de mim o teu espírito. E como é que Deus chama Davi? Um homem segundo. Amados, entenda uma coisa, Deus não nos define por um erro. Deus não nos define por uma queda. Deus tem muito mais para fazer na nossa vida. Por isso que quando a palavra, amados, ela nos diz que nós podemos cair, podemos, mas o Senhor está aqui, mas eu quero te levantar.
Por isso, amados, que eu disse, e eu quero que você entenda, nós só ficamos caídos se decidirmos ficar caído. Eu passei uma vez, amados, por um processo de depressão. Fui para médico, comecei a tomar remédio. E quando chegou um dia, eu parei, logo depois que eu iniciei a tomar remédio. Não, você não precisa me imitar, tá? Não estou aqui sendo médico, não estou dando aqui dica para ninguém, tá? Mas um dia eu estava pensando, como assim? Eu não era cristão. Como assim eu preciso de um remédio para estar bem? Eu estou passando por um momento ruim na minha vida. Mas minha vida não acabou. Tem muito mais coisa. Agora eu vou precisar, e se eu cá com meus botão, porque com os cabelos estava ficando pouco, então estava conversando com meus botão. Eu disse, eu não posso depender de um remédio para mim estar bem por causa de um problema. Cheguei em casa, peguei todos os remédios que eu tinha, botei tudo fora. Não estou dizendo para você fazer a mesma coisa, amém? Amém? Entendeu? Mas ali, amados, naquele momento, pode ter sido imprudente o que eu fiz? Pode. Mas ali naquele momento eu decidi, eu não quero ficar caído. Eu não quero depender de um remédio para mim estar bem. E eu não era nem cristão. Mas eu imagino que naquele momento o Senhor também estava lá assim, ó. Mas se tu quiser eu te ajudo. Tu não ainda me conhece, mas eu já te conheço. Porque pouco tempo depois, amados, eu me entreguei para Cristo. Eu acredito, amados, que naquele momento ali era o Espírito Santo que já estava me cutucando. Só para me levar à presença do meu Salvador. Por isso, amados, que eu e você temos que entender isso. Quando eu e você, amados, nós olhamos para a vida do profeta Elias, nós vamos ver a vida do profeta Elias do 8 ao 80. Você sabe o que é isso? De um extremo ao outro. Nós vamos ver, amados, o profeta da glória à derrota em instantes. Nós vamos ver, amados, este profeta, que é considerado um dos maiores profetas. Nós vamos ver, amados, esse profeta no poder de Deus fazer coisas que não têm explicação. Nós vamos ver, amados, este homem confrontar um rei, confrontar o pecado do rei Acabe, e chegar e dizer para ele assim, ó, pela palavra de Deus, não vai chover 3 anos. Não caiu uma gota d'água. Esse profeta, nesse período de seca, vai à casa de uma viúva que estava fazendo a última refeição para ela e para o filho dela morrer, e ele diz assim, não, cheguei, pode fazer lá e traz para mim, porque nunca mais vai faltar aqui na tua casa, e nunca mais faltou. Todos os dias Deus multiplicava a farinha e o azeite na botija daquela viúva. Nós vamos ver, amados, o filho da viúva morrer, o profeta diz assim, não tem problema, eu estou aqui, ressuscitou. Nós vamos ver, amados, esse profeta confrontar 450 profetas de Baal, que era um falso Deus que tinha lá. Quantos são? 450? Isso aí. Com o pé nas costas eu derroto eles. Fez um altar, colocou um bezerro, colocou a lenha, ainda pediu para o povo botar água. E aí ele desafiou os 450. Vocês clamem para o Deusinho de vocês aí, que mande fogo do céu. Depois eu vou clamar para o meu. Eles passaram a manhã toda clamando. Sabe o que aconteceu? Nada. Mas quando ele dobrou os joelhos, levantou as mãos para o céu, fogo desceu e lambeu tudo. Ele sobe para o monte, vê uma nuvizinha, bem pequenininha, do tamanho da mão. Te prepara que vai vir uma grande chuva. E choveu. Mas aí, amados, nós vamos ver na sequência esse mesmo profeta fugir de uma? Cadê os homens aí? Levanta as mãos aí os homens aí que tem mulher. Diga assim, manda quem pode. Só os homens, manda quem pode. Obedece quem tem juízo. As mulheres têm um poder que não... Vocês não sabem o poder que vocês têm, mulherada. O cara não teve medo de enfrentar 450. Uma mulher disse que ia matar ele, ó. Pernas porque te quero. Do 8 ao 80.
da glória, de ver fogo descendo do céu, ao deserto fugindo com medo de morrer. O que eu quero que você entenda, amados, a Bíblia vai nos contar, nós lemos o texto, que depois que isso aconteceu, depois que a chuva veio, lá no versículo 1 vai dizer que Acabe foi lá para Jezabel, essa mulher terrível, e esse espírito de Jezabel a gente tem que cuidar para não fazer parte da nossa vida, tá? Porque Jezabel é tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. Então, se você tiver alguma coisinha que está indo contra a palavra de Deus, você tem que botar a mão na sua cabeça e dizer assim: sai daí, espírito de Jezabel. Amém? Pega a dica. Aí, amados, ele vai e diz, ele deu cabo de tudo lá. Chamou os 450 profetas Baal, e eles não deram conta. Os falsos profetas foram derrotados. O falso Deus foi envergonhado. Mas agora presta atenção. A Bíblia vai dizer que essa mulher se irou. E mesmo vendo os seus 450 profetas derrotados, mesmo vendo o seu Deus, o seu falso Deus derrotado, mesmo assim ela ainda disse que ia matar o profeta. O que nós aprendemos aqui, amados? Não é porque você vencer uma batalha hoje que o inimigo vai largar a mão da tua vida. Não é porque hoje você orou, não é porque hoje Deus abriu as portas, Deus derramou bênção na tua vida, que amanhã o inimigo já não vai estar lá na esquina querendo te esperar, para te derrotar. Nunca pare, amados, de lutar. Porque muitas vezes, amados, nós achamos, tive uma vitória, e aí nós baixamos a guarda, e quando nós baixamos a guarda, o inimigo nos pega na sequência. Aqui, amados, nos mostra que essa mulher, ela viu tudo aquilo que ela acreditava ser envergonhado, derrotado, e mesmo assim ela disse: amanhã, a essa hora, a tua cabeça vai estar na minha mão. O inimigo, amados, não desiste, porque eu e você fomos abençoados. O inimigo, amados, ele não desiste, porque eu e você estamos na igreja. Mas a Bíblia nos ensina, amados, que quando nós nos sujeitarmos a Deus e resistimos a Ele, Ele vai ter que fugir. Por isso, amados, nós temos que entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Mesmo Ele lutando, mesmo sabendo que é um derrotado, mas Ele segue lutando contra as nossas vidas. Amém? Mas a palavra vai nos dizer algo bem interessante. Coloca para nós lá 1 João 4,4. Guarde isso aqui, quando você estiver passando por luta. Filhinhos, vocês são e venceram os falsos, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está. Diga: o meu Deus é maior do que o meu inimigo. Olha para quem está perto, diga: o teu Deus é maior do que o teu inimigo. Amém? Entenda isso, amados. As lutas, elas vão se levantar, mas nós temos que saber quem é o nosso Deus. Nós temos que saber quem nós somos diante do nosso Deus. Aí nós vamos saber quem nós somos diante do nosso inimigo. Por isso, amados, que eu e você não podemos perder a nossa identidade por causa das lutas. Não podemos, amados, simplesmente jogar fora tudo aquilo que Deus fez na nossa vida, porque uma luta se levantou, porque um problema está grande. Não perca a sua identidade por causa disso. Não jogue a toalha como se não tivesse solução. Lembre-se que aquele que está em nós é maior. Se é maior, então Ele vai nos dar a vitória. A vitória já está certa, já está garantida. Agora só depende de nós confiarmos. Por isso que a palavra, ela vai seguir dizendo, versículo 3, coloca para nós lá. Pode voltar lá no texto. Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a sua vida e foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Lembra quando eu perguntei quem é que já teve medo aí, amados? Quantas vezes nós já tivemos medo? E não há um problema em ter medo. Amém? O problema é quando nós permitimos o medo nos paralisar. O problema, amados, é quando nós permitimos o medo mudar a nossa
identidade. Mudar quem nós somos diante de Deus, porque estamos com medo de um problema. O que o profeta fez? Quando sentiu medo, fugiu. Nós vamos ver, amados, que o seu servo, que estava junto com ele, ele abandonou e se isolou. Amados, quando alguém começa a se isolar demais, fique atento, porque tem problema acontecendo. Simplesmente uma pessoa se isola de todo mundo, se isola da família, se isola no casamento, se isola na igreja, fique atento, porque tem problema acontecendo. É uma das características, amado, da pessoa que está passando por luta, é se isolar. Muitas vezes, amados, nos falta isso, de chegarmos e dizermos assim: eu estou passando por luta, eu preciso de ajuda. Aí muitas vezes, amados, nós achamos assim: não, mas eu vou ficar quieto, eu não vou contar para ninguém, eu vou me afastar de todo mundo, eu vou me afastar de família. E aí, amados, sozinho se torna muito difícil vencer as lutas. O que o profeta faz, amados, ele vai, ele foge, deixa o medo dominar ele, se isola. E agora no próximo versículo, olha o versículo 4, olha o nível que ele chega. Ele mesmo, porém, foi para o deserto. Deus mandou ele para o deserto? Não, né? Amados, ele atravessou um deserto que ele não precisava ter atravessado. Muitas vezes, amados, tem lutas na nossa vida que nós estamos passando que não precisávamos passar, só porque nos falta confiar em Deus. Porque a gente vê o problema aí, sai fugindo. E se a gente dissesse assim: daqui eu não saio, porque eu sei quem está comigo. A Bíblia diz que maior é o que está em mim do que aquele que está vindo contra mim. Quer me enfrentar, pode me enfrentar, mas eu vou em nome do Senhor. Lembra do Davizinho enfrentando Golias? É isso que eu e você temos que aprender. Olha o que ele faz, amados. Ele mesmo, porém, foi para o deserto caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade e orou para isso. Pensa numa oração ao contrário. As pessoas orando para ter vida e Elias orando para morrer. Eu quero morrer. Você já viu pessoas que estão passando por luta e dizem: eu quero morrer, a vida não tem mais sentido, agora está tudo dando errado, e eu quero morrer, por causa que aí o problema acabou. Será? Às vezes o problema pode ficar pior, amados. Essa nossa falta de coragem, muitas vezes, de enfrentar os problemas, nos leva a fazer esse tipo de atitude. Veja, amados, que ele teve coragem para enfrentar o rei, teve coragem para enfrentar uma seca, para enfrentar 450 profetas de Baal, e porque uma mulher só falou que ia matar ele, ele ficou com medo. Aí olha, que ele diz, orou: basta, Senhor, tira a minha, olha a oração, Deus, tira a minha vida, porque eu quero morrer. Eu quero morrer porque os problemas estão demais. Deus, como é que é? Onde é que eu te prometi que ia ser fácil? Me parece que está na Bíblia que Jesus Cristo disse que nós íamos ter aflição, né? Parece que está ou não está? Está, né? Alguma coisa do tipo assim, né? Pois é, engraçado. Aí quando vem a luta, aí nós dizemos: oh Deus, me mata porque eu não quero sofrer. Imagina Deus olhando para nós dizendo assim: covarde. Porque quando nós fugimos da luta, o que nós somos? O que nós somos, igreja? E eu não estou ofendendo você, não. Porque quando a luta se depara diante de nós, nós temos duas atitudes: temos coragem para enfrentar, ou somos covardes e fugimos. O grande profeta, o que ele fez neste momento? Foi um covarde. O grande homem de Deus, amados,
o que eu quero que você entenda nessa noite? Eu e você podemos estar hoje muito bem, e temos que cuidar para não cair. Porque as lutas, elas podem vir, e elas vão testar a nossa fé. Elas vão testar quem nós somos. Elas vão testar até que ponto eu e você acreditamos em Deus. E se nós não tivermos coragem de enfrentar, nós vamos ser covardes para desistir. Por que hoje em dia, amados, tem tanto casamento se desfazendo? Porque falta coragem para os casais lutarem pelo seu casamento. E são covardes ao ponto de destruir a sua própria família. E vêm filhos que é os que mais sofrem em uma separação. Não tem coragem de cumprir o compromisso que muitas vezes assumiu com aquela pessoa. Eu e você, amados, temos que entender que as lutas elas vão vir, mas vai depender de nós, como que nós vamos reagir. Por isso que o profeta ele diz assim, basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor que os meus pais. Olha o que ele estava tentando comparar. A vida da fulana lá, Deus é melhor do que a minha, então eu quero morrer. O fulano não está passando o que eu estou passando, quem te garante? Porque muitas vezes, amados, nós estamos olhando para a vida da pessoa, e aí nós chegamos, não, o fulano ali parece bem, e por dentro, amados, está enfrentando uma guerra terrível. Mas tu vai conversar com ele, não, tudo bem, tudo tranquilo, e as coisas, não, tudo indo bem, mas é uma guerra atrás da outra. E aí a gente olha, não, olha, o fulano ali está muito bem. Muitas vezes, amados, a gente é injusto com Deus. Olha o que eu estou dizendo, a gente é injusto com Deus, porque acha que os nossos problemas são os maiores problemas da humanidade, como se o restante da humanidade não tivesse problema. Às vezes a gente tinha que fazer assim, limpar os olhos e olhar para o lado, e já vai ser o suficiente para nós encontrar pessoas que talvez estão passando por lutas 10, 20 vezes maiores do que a nossa, e estão enfrentando. O que o profeta faz aqui, basta, eu quero morrer, porque eu não sou melhor que os meus pais. Ele está tentando jogar uma situação com a outra, e não tinha nada a ver uma história com a outra, porque os pais do profeta Elias não foram chamados para ser profeta. Por isso, amados, que a Bíblia vai nos dizer que para aquele que muito é dado, muito é cobrado. Mas parece que agora que eu vim para a igreja a luta é maior. Claro, antes você estava condenado ao inferno, agora você se tornou filho de Deus, claro que a luta vai ser maior, porque o inimigo vai fazer de tudo para que você volte para o fundo do poço. Ele vai fazer de tudo para que você abandone a sua fé. E quando você fizer isso, quem é que vai dar risada da tua cara? O inimigo que te derrubou. E muitas vezes nós podemos achar que estamos no nosso direito, mas estamos contra a palavra. O que eu quero que você entenda nessa noite, amados, não permita uma luta mudar quem você é. E eu não estou dizendo, amados, que a luta que você está passando não é nada, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou te dizendo é que a luta que você está passando não mudou o Deus que você serve. Mas é grande a minha luta. Para mim pode ser grande a luta que eu estou passando, mas para o Deus que eu sirvo, Deus está aqui, me ajuda a vencer. Eu e você temos que aprender, amados, o que a Bíblia nos diz, lança sobre Ele as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Está na hora, amados, de nós aprendermos o que é ser filho. Quando um filho é pequeno e passa para alguma situação que tem medo, ele corre para quem? E por que quando a gente é cristão, ao invés da gente correr para os braços de Deus, a gente se afasta dele? E ainda espera que as coisas dê certo. Você está entendendo, igreja? Amém? Eu e você temos que entender que lutas vão acontecer.
Mas a palavra também ela nos orienta do que eu e você precisamos fazer. Olha o que vai dizer em Efésios capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais sejam fortalecidos. Aonde é que você tem que ser fortalecido? Aonde? No Senhor e na força do seu. É no poder de Deus, amados. Não é aqui. Não é aqui que você vê esse problema. É no poder de Deus. Amém? É no poder de Deus que eu e você vencemos. Olha o que vai dizer versículo 11. Vistam-se com toda a armadura de Deus. E aqui, amados, nós vamos ver depois da sequência, mas não precisa ver, você já sabe. Há um capacete da salvação, há uma couraça da justiça, há uma espada, há os pés calçados, tudo que você... Há um escudo, há uma armadura, amados, que vem de Deus para nos proteger. Por isso que ele diz, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar contra quem? Contra as ciladas do diabo. Ficar firme é aquele que não foge. Porque o que foge não fica firme. Bate em retirada. Mas aquele que se reveste do Senhor, da força, do poder de Deus, o inimigo vem vindo e diz assim, pode vir. Daqui eu não saio não, não recuo 1 centímetro. Quer briga? Vai ter briga. E aí, amados, nós vamos entender por que Davi disse, eu vou em nome do... Não tentaram colocar uma armadura em Davi? Tentaram, né? Por que ele disse, isso aqui eu não quero. Eu e você, amados, temos que saber de onde é que vem a nossa força. Eu e você, amados, precisamos entender que se a nossa força não vier do Senhor, nós estamos suscetíveis a cair no primeiro problema que nós enfrentarmos. Mas quando a nossa força vem do Senhor, e nós sabemos disso, e colocamos essa força em prática na nossa vida, essa armadura em prática na nossa vida, quando a luta vier, nós vamos dizer assim, estou pronto, pode vir. Amém? Porque muitas vezes, amados, as lutas elas vão acontecer para nos expor, para ver realmente em quem nós estamos confiando. Porque muitas vezes, amados, nós achávamos que confiávamos em Deus e não confiávamos tanto assim. Muitas vezes nós dizíamos que tínhamos fé, mas não tínhamos tanto assim. É na hora da batalha, amados, que eu e você realmente vamos mostrar se cremos ou não no Senhor. Não é quando está tudo bem, não é quando está tudo sendo abençoado, é quando a luta chega. É quando o problema chega lá na tua porta e te bate, agora vamos ver se tu está pronto. Por isso que a Bíblia diz que o cair é do... Mas o Senhor está pronto para... Se não fosse assim, amados, o que seria de mim e de você? Olha o que esse grande profeta faz. Se isola e ora, e qual era a sua oração? Senhor, eu quero morrer. Estou jogando a toalha, estou entregando os pontos, para mim não dá mais. Alguém já se sentiu assim? Sabe como é que é? De tu olhar e dizer assim, eu não quero mais. Estou desistindo. Chega. E Deus olhando e dizendo assim, mas eu não te abandonei. Em nenhum momento eu te abandonei. Ah, mas e a luta, Senhor? Eu estou aqui. Ah, mas é maior do que eu. Mas não é maior do que Deus. Quando eu e você, amados, começamos a olhar para isso, nós vamos entender o que acontece na sequência. Volta lá no texto lá. Coloca o versículo 5. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que... Nada mais, nada menos que chega um anjo lá e dá aquela... Acorda aí, dorminhoco. Deus envia quem? Um anjo. Tem um salmo, acho que está na Bíblia, né? Que diz que os anjos do Senhor acampam-se. Vocês não conhecem? Vocês não conhecem? Está na Bíblia, vocês sabiam? É.
Quem é que conhece? Depois então vocês vão ter que estudar a Bíblia. A Bíblia diz: os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem. O anjo está ali do teu ladinho. O anjo tocou nele e disse: levanta e coma. Próximo. Olha o tratamento de Deus. Elias olhou e viu perto da cabeça um pão assado sobre pedras em brasa, um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou. Amados, tem um momento da nossa vida que nós vamos ter que parar. Parar e nos fortalecer no Senhor. Amados, a vida cristã, às vezes, ela nos leva para o automático. Nos leva, amados, a uma vida automática. E muitas vezes eu e você podemos ser um pastor, podemos ser um diácono, podemos trabalhar na igreja, mas o automático do ministério, o automático do nosso chamado, não nos faz mais parar tudo para estar só na presença do Pai, sem dizer assim: Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude hoje, porque hoje eu vou pregar a palavra, então o Senhor vai estar comigo lá. Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude, porque eu vou subir em cima do altar para tocar e para cantar. Senhor, eu preciso que o Senhor me fortaleça, porque eu vou estar tirando serviço no diaconato. Não, não é isso. É de você parar tudo e dizer assim: Senhor, eu quero estar na Tua presença, porque o Senhor é meu Pai. Eu só quero falar com o Senhor, eu só quero sentir a Tua presença, eu só quero saber que o Senhor está aqui. Às vezes, amados, eu e você precisamos desse tempo. Você sabe esse tempo? O anjo chegou e disse assim: come. Ele comeu, bebeu e aprenda a descansar no Senhor. Aprenda a descansar no teu Deus. Aprenda a descansar naquele que é o teu Pai. Aquele que te cuida, aquele que te ama. Aprenda a descansar no Senhor. Olha o que vai dizer no próximo versículo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e come, porque a viagem será... Sabe o que ele estava dizendo? Ei, não acabou não. Porque para Elias já tinha... Elias tinha colocado um ponto, e Deus chegou e colocou uma vírgula embaixo. Não, acabou nada, vamos em frente. Quantas vezes, amados, eu e você olhamos e dizemos assim: não dá mais. Nós colocamos o ponto, e Deus chega e puxa uma vírgula embaixo, a história continua. Amados, aprenda uma coisa: quem é filho de Deus, é só Deus que pode colocar o ponto final. Não é eu, não é nem o inimigo, é só o próprio Deus. Por isso que quando ele disse: quero morrer, ponto, Deus puxa uma vírgula, te levanta, come, que tu vai ter muita coisa para fazer, ó abençoado. Ele foi... Ele diz: ó, a viagem será longa. 8. Então Elias se levantou, comeu, bebeu, e com a força daquela comida, o que ele tinha comido mesmo? E? Quem é que deu? Uau! Caminhou 40 dias, 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. De onde é que era a comida mesmo? A comida veio de onde? Às vezes, amados, eu e você precisamos entender que nós não precisamos só nos alimentar daqui. Aqui, vai manter aqui, vai inchar aqui, vai crescer. Mas quando nós nos alimentamos daqui, às vezes a gente cria uns enchimentos, umas coisas a mais. Volta aí, fica sério aí. Quando eu e você, amados, nos alimentamos de cima, quando nós nos alimentamos disso aqui, quando eu e você, amados, nós nos alimentamos da palavra de Deus, amados, dentro de nós é gerada uma força que nem nós sabíamos que existia. O Senhor vai nos fazer coisas que nós não imaginávamos. O Senhor vai nos levar, amados, a enfrentar lutas que nós achávamos que não era possível, mas Deus vai nos dar a vitória de barbada. Eu e você precisamos entender, amados, que quando a nossa força, o nosso alimento vem do Senhor, quando o nosso alimento vem da palavra de Deus, amados,
Pode se levantar o que for, mas nós vamos estar fortalecidos, nós vamos estar cheios da presença do Senhor. Nós vamos estar tão fortes, amados, que o inimigo pode fazer o que for, mas nada nos para, nada nos impede. Ele comeu pão e água e caminhou 40 dias e 40 noites. Não foi porque ele fez um pão ou tomou um copo d'água, não, foi porque ele foi alimentado pelo Senhor. Aplauda o Senhor. Só que agora você precisa aprender um segredo, para nós encerrar. Coloca para nós João, capítulo 6, versículo 35. São 3 versículos que tem separado aí. Amém? A força de Elias veio da onde? Da onde? Diga, de Deus. Olha para quem está perto e diz assim, acorda aí, abençoado. Amém? A força de Elias veio da onde? Amém, viu que estava dormindo? Olha o que diz aqui, ó. Agora presta atenção. Versículo 35. Jesus respondeu, eu sou o pão. Jesus é o quê? Quem vem a mim jamais terá fome. Ele está dizendo, quem se alimentar de mim não vai precisar mais se alimentar, porque eu sou o alimento necessário que você precisa. Quem crê em mim jamais terá. Você vai caminhar 40 dias, você vai caminhar 1 ano só na força do Senhor. Não interessa, amados, quando eu e você entendemos isso. Jesus Cristo disse, eu sou o pão da vida. Próximo, 51. Olha o que Jesus disse. Eu sou o pão que veio da onde mesmo? Desceu do céu. Olha o que ele vai dizer. Se alguém comer deste pão, viverá. Por isso, amados, que não se refere a 40 dias, não se refere a 1 ano, isso se refere à eternidade. Quando eu e você, amados, nos alimentamos do Senhor, quando Jesus Cristo é o pão vivo na nossa vida, amados, nós estamos prontos para a eternidade. Olha o que ele vai dizer, viverá a eternidade, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Próximo. Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que se vocês não comerem da carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão vida. Você entendeu o que ele disse? Se você não comer da carne do Filho do Homem, se você não beber do sangue, você não vai ter vida. Por que Jesus Cristo disse que Ele é a vida? Porque Ele é. Simples. Eu achei que o senhor ia dar uma baita resposta, pastor. Não. Ele disse que Ele é a vida porque Ele é. Ponto. Fora dele não existe vida. Acabou. Vamos parar de idealizar, imaginar, viver um mundo de ilusão. Jesus é a vida. Ponto. Quem tem Jesus tem. Acabou. Jesus está dizendo. Em verdade lhes digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão vida em vocês. Mas Jesus continua sendo vida. O problema, amados, é que tem muitos que não querem. E se nós olharmos a sequência desse texto, nós vamos olhar que depois que Jesus falou isso, sabe o que aconteceu com a multidão que seguia Jesus? Abandonou. A multidão que foi curada por Jesus, que foi liberta por Jesus, que comeu o pão que Jesus multiplicou, que comeu o peixe que Jesus multiplicou, abandonou, quando Jesus disse que era o pão da vida. Porque aquelas pessoas estavam buscando um pão, um alimento terreno, e Jesus estava dizendo, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. De onde é que veio o alimento do profeta Elias? Por que você acha que ele conseguiu caminhar o que ele caminhou? Porque o alimento dele não era daqui. Foi o próprio Deus que mandou. Aquele povo, amados, quando escutou Jesus falar isso, virou as costas para Jesus. Quando eu viro as costas para Jesus, eu viro as costas para isso aqui, ó, para a vida. Porque se Jesus Cristo é a vida, amém?
Diga, Jesus é a vida. Ponto. Pode dizer, ponto. Sem Jesus, então não tem vida. Como que eu e você, amados, vamos vencer? Como que eu e você vamos conseguir enfrentar as lutas, as batalhas, as provações que nós enfrentamos? Aí não, eu vou seguir do meu jeito. Aí vai vir o deserto, vai vir o desânimo, vai vir a frustração, vai vir o medo, vai vir a derrota, vai vir a humilhação. Você acha que você vai conseguir vencer? Não. Por que a gente vê tantas vidas destruídas? Por que a gente vê tantos sonhos destruídos? Porque Jesus é a vida e sem Jesus não dá. Não tem, amados, como uma família ser abençoada se não for Jesus. Não tem, amados, como um casamento dar certo se não for Jesus. Não tem, amados, como eu e você vencermos neste mundo se Jesus Cristo não estiver na nossa vida. Amém? Por isso que ele diz isso, por isso que ele nos ensina isso. Por isso que eu e você temos que parar por um instante e pensar o que nós queremos para a nossa vida. Queremos vida ou não? Você quer vida ou não? Então você precisa de Jesus. Pastor, eu não estou pronto para Jesus, mas Jesus está pronto para você. Ele não está perguntando se nós estamos prontos. Porque se fosse depender disso, amados, nós estávamos lascados. Nós nunca estaríamos prontos para Jesus. Por isso, amados, que basta nós crermos. Basta nós crermos. Ah, pastor, mas eu já ouvi que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquele outro. Não, isso foram os homens que disseram. Jesus só disse uma coisa: creia em mim. E rios de água-vida fluirão do interior de você. Ele está dizendo, vida vai fluir de dentro de você, se você apenas crer. A única coisa, amados, que eu e você precisamos fazer para a nossa vida mudar é só crer em Jesus. É só receber Jesus na nossa vida. O resto quem faz é Ele mesmo. Porque Ele vai fazer do jeito dEle. Te coloque em pé. Entenda uma coisa, amados. Não perca a sua identidade, porque você está passando por uma luta. Não se perca, porque batalhas se levantaram. Eu faço a pergunta, amados, quem é você? Quem é o Deus que você serve? Quem você é diante desse Deus? Aí talvez você vai dizer assim, mas a Bíblia diz que eu sou pecador. Exatamente. Todos nós. Todos nós somos falhos mas a Bíblia também vai nos dizer que Deus nos amou. Que Jesus morreu por nós. Para que eu e você, se crêssemos nele, fôssemos chamados filhos de Deus. Exatamente, Luiz. Foi para isso que Jesus veio. Jesus veio, amados, para que eu e você tivéssemos a nossa identidade restaurada. Porque antes nós estávamos condenados, mas através de Jesus a nossa identidade pode ser restaurada. Através de Jesus Cristo a tua identidade pode ser restaurada hoje. E você se tornar filho de Deus. Te coloque em oração, fecha os teus olhos. O que eu digo, pastor, peça para o Senhor te restaurar. Porque talvez você se sente fraco, talvez você se sente desanimado, talvez você está passando por alguma luta, por alguma dificuldade, que você acha que não vai conseguir vencer. Então talvez a tua fé enfraqueceu, talvez a tua confiança diminuiu. Você já não consegue ter paz, você já não consegue descansar no Senhor. Então hoje você tem que pedir para Ele, Senhor, eu quero ser restaurado. Apesar das minhas lutas, apesar das minhas provações, apesar das minhas batalhas, nessa noite eu quero ser restaurado. Nessa noite eu quero ter uma identidade. Eu quero ter uma identidade de filho, de filha.
Vá dizendo para o Senhor, igreja. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos ao Senhor nessa noite. Clamamos ao Senhor. E eu te peço, Pai, que em nome de Jesus Cristo, que o Senhor toque na mente e no coração dos teus filhos e comece, Pai, a restaurar a identidade deles. As lutas, Pai, que eles estão enfrentando pode ser grande, mas o Senhor é maior do que as lutas que eles estão enfrentando. As batalhas que eles acham que não vão conseguir, o Senhor já determinou a vitória. Por isso, meu Deus, vem ministrar ao coração dos teus filhos e vem manifestar a tua vontade sobre a vida deles, em nome de Jesus.